o meu pai, Juliano Flores Rasselli, Fiore Hasseli, e mostrando do quão capaz um bom vendedor, quando implementa uma ideia para poder conseguir vender de verdade. Veja o que aconteceu com meu pai aí pelos anos 1953, final de 53, início de 54, mais ou menos essa faixa aí, né? O meu pai viu uma propaganda num jornal falando de máquinas de costura Singer, da importância que essas máquinas de costura, que a máquina de costura tinha na vida das famílias, né? E muita gente não tinha máquina de costura em casa pelo interior afora, né? E meu pai teve uma ideia. Nessa época, quando ele teve acesso a essa notícia, tá aí, olha a imagem da notícia da época, ele estava numa situação difícil, economicamente muito difícil. E aí ele teve uma ideia. Ele pediu à mãe para preparar um terno que ele tinha, um terno de linho branco, muito bem preparado, que inclusive foi o terno que ele esteve no meu batizado, né? Tem a fotografia do meu pai aí com ele. E aí a minha mãe preparou tudo, meu pai estava numa situação difícil, como eu disse. Pegou o trem de ferro, foi a Cachoeira do Itapimirim, de Vitória a Cachoeiro de trem, pela Leopoldina. De Cachoeira ao Rio de Janeiro, outra vez de trem. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele foi na estação rodoviária e pegou o ônibus da Cometa, rumo a São Paulo. Chegando em São Paulo, ele se hospedou num hotel novíssimo, que era considerado, vamos dizer, o top daquele momento, o hotel mais chique de São Paulo, chamado Pão de Açúcar. E o Hotel Pão de Açúcar, nos seus primeiros tempos, ele tinha uma promoção. Ele dava, quem se hospedava lá, ele dava um almoço de graça para a pessoa no seu restaurante lá, com direito a um acompanhante. Era um hotel de luxo, suponhamos assim. Sei lá que hotel que a gente podia comparar hoje, mas imagina o melhor hotel da sua cidade, vai. Muito bem. O pai se hospedou aí, deu uma descansadinha, se aprontou todo, quase pela hora do almoço, botou o terno, desceu no saguão do hotel, providenciou a reserva de 2 charutos legítimos cubanos, custava caro aquele trem, e ele foi fazendo as contas que o dinheiro dele estava dando até aí. Daí ele foi de rumo ao maior vendedor de máquinas de costura Singer na época, na cidade de São Paulo. Não sei o nome do homem, não me ocorreu guardar o nome do homem, jamais perguntei, apesar de conhecer a história pela boca do meu pai. Era um judeu. Meu pai entrou lá, disse que queria falar com o fulano lá, o dono da loja. E como era aquele homem extremamente elegante, encaminharam ele imediatamente para a sala do homem lá. E eles começaram a entabular uma conversação. Aqui eu quero abrir um parênteses e contar o porquê que meu pai tinha chegado nessa história das máquinas de costura Singer. Nessa época, aí pelos anos 50, a maioria dos imigrantes europeus não tinha máquina de costura em casa. E a máquina de costura era considerada um objeto de relativamente muito luxo. E as mulheres faziam muita questão de ter uma máquina de costura. E o marido, quando dava uma máquina de costura para a mulher, ele tinha mais ou menos junto, quase como fosse uma carta de alforria para poder passear no final de semana por onde quisesse, né? Aí vocês entendem como quiser. E muito bem. E tinha um outro detalhe também. Antes do meu pai viajar de Vitória para São Paulo, ele foi no aeroporto lá de Vitória e conversou com o gerente da VASP ali sobre quanto custava alugar um avião de carga de São Paulo para Vitória, do aeroporto de Congonhas, que à época chamavam Campo da VASP, até Vitória do Espírito Santo. Aí os aviões nessa época eram polivalentes. Podia chegar as cadeiras do avião para um lado, ou tirar, e aí caberiam, fizeram as contas lá, caberiam até 42 máquinas de costura, com as embalagens, que vinha toda em madeira. E os aviões nessa época levavam entre 21 e 32 pessoas, assim.
E muito bem, meu pai já ficou sabendo quanto, e meu pai perguntou se davam a ele 60 dias de prazo para pagar, do momento que ele alugasse o avião, disse que sim, que não tinha problema, já conhecia o meu pai, era um homem de crédito, então. Bom, registrado esses dois detalhes, vamos voltar lá no homem com o dono da loja lá com meu pai. Aí ele perguntou ao meu pai o que ele desejava, meu pai falou, hora do almoço. E saco vazio não para em pé. O senhor é meu convidado para almoçar aqui no Hotel Pão de Açúcar comigo, o senhor aceita? O judeu ficou todo contente, né? Almoçar no hotel tipo 5 estrelas da época, de graça, caído do céu, né? Foram lá, almoçaram e o judeu foi ficando incomodado porque meu pai não falava o porquê tinha vindo, né? E aí o judeu perguntou ao meu pai a que finalidade ele viera. Meu pai falou, espera, nós acabamos de almoçar agora, antes da gente conversar de negócio, o senhor aceita fumar comigo um charutos cubano aqui no fumódromo? O hotel tinha até um fumódromo, um lugar especial para isso. O judeu ficou mais impressionado ainda, né? Caramba, esse homem tão elegante, me paga um almoço no hotel tão caro, ainda me dá um charuto cubano de presente. Caramba, quem será essa pessoa? Aí voltaram lá para a sala do homem e aí o meu pai falou com ele, a finalidade minha era comprar uma máquina de costura. Aí o homem ficou impressionado, porque você precisava tanto para uma simples máquina de costura. Ele não conseguiu, ele não conseguiu esconder isso do meu pai. Meu pai falou, não é uma máquina não, eu quero 42. O homem ficou doido. Ele tinha acabado de importar, tinha chegado pelo Porto de Santos, justamente um carregamento com 100 máquinas de costura, que ele pretendia vender ao largo do ano, né? Essas máquinas de costura, e de repente aparece uma pessoa querendo comprar 42 de uma vez só. E meu pai falou, só que tem um detalhe, eu quero pagar o senhor em 60 dias, se o senhor me der crédito. Nessa época se vivia num mundo diferente do dia de hoje, né? O judeu resolveu apostar no meu pai. O resumo da história é que no dia seguinte as máquinas de costura já estavam no aeroporto de Congonhas, o campo da VASP. Aí tá a fotografia do aviãozinho recebendo as máquinas de costura, caminho de Vitória. Meu pai pegou carona no avião, no mesmo dia, de noite, já de noitinha, chegaram na cidade de Vitória. Descarregaram o avião, meu pai foi para casa, dormiu. No dia seguinte, pegou um caminhão parecido com esse aí, ó, tipo esse, botou algumas máquinas apenas em cima do caminhão, não botou muitas não, e pé na estrada para o interior, de casa em casa. Olha a máquina de costura Singer, diretamente de Norte América. Naquela época não falava Estados Unidos, né? América do Norte, Norte América, né? E aí, quando a dona da casa via a máquina de costura, ficava doida, né? Olha aí a máquina de costura, bonita, né? E não tinha jeito, né? O dono da casa tinha que comprar máquina de costura de qualquer jeito, né? Estava obrigado. Mas muitas vezes não tinha o dinheiro para comprar máquina de costura. E aí que estava interessante para o meu pai. Meu pai recebia então em mercadorias, né? Tipo assim, sacos de café, de milho, batata, o que fosse. Encheram aquele caminhão de coisa a troco das máquinas, voltaram para Vitória, foram lá no atacadista, meu pai vendeu aquilo tudo para o atacadista, aquele caminhão lotado de mercadoria, botou mais algumas máquinas em cima do caminhão, pé na estrada de novo. Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu, antigamente passaram até em Queira-Deus, que hoje é Itaçu, né? Vargas Alegre, Tabocas, saiu ali para Valsugana fora, foram chegar até em Colatina. E aí fizeram nessa labuta, com mais ou menos 15 dias, o pai tinha vendido as 42 máquinas de costura e faturado um montanha de dinheiro aí. Pegou de volta, foi de novo para São Paulo. Foi lá de novo, na mesma loja. Aí chegou lá, se hospedou de novo no Hotel Pão de Açúcar, né? De novo lá, elegantemente, entrou lá no cômodo do homem lá na loja do homem. Sabe o que eu vim fazer? Eu vim pagar as 42 máquinas de costura, mas
o amigo vai comigo almoçar de novo aqui. Aí o judeu não perdeu tempo, foi de novo, garantiu o dinheiro, né? Logo, graças a Deus, né? Peguei o dinheiro aqui nas 42. O pai falou, quando acabou o almoço, quero mais 42. Ele ficou doido. Tem 2, 3 semanas que o senhor me comprou 42 máquinas, outra vez 42, tudo bem, tinha lá no estoque, entregou para o meu pai lá no aeroporto de Congonhas, o aeroporto da VASP, né, campo da VASP, outra vez no aviãozinho, olha o aviãozinho aí de novo, partiram para Vitória, olha de novo em cima do caminhão, de novo para o interior afora, com mais umas 3, 4 semanas no máximo, venderam de novo, meu pai vendeu de novo as 42 máquinas de costura, pegou o caminho, essa terceira vez ele não foi de trem de ferro para São Paulo, até o Rio de Janeiro, e depois pegar o ônibus da Cometa, não, ele foi direto assim de avião para São Paulo. Chegou lá, ele foi direto no judeu. Eu vim pagar a segunda leva de máquina de costura, e o senhor quer mais 42, é? O pai falou, ele falou, hoje o senhor não vai almoçar no hotel Pão de Açúcar não, hoje nós não vamos almoçar no hotel Pão de Açúcar não, o senhor vai almoçar lá em casa comigo, eu moro na Avenida Paulista. Olha aí a fotografia da época aí onde o homem morava, mas num desses palacetes aí morava o judeu. Foi lá, foi recebido lá pelo judeu, pela dona Sara, a Rebeca, não sei como é que chamava a velha lá, fizeram um almoço especial para o meu pai lá, e o judeu disse, não vou vender para o senhor se o senhor não me contar o segredo de vender tanta máquina de costura assim. O pai falou, contar o segredo eu conto, mas tem um problema. O senhor tem que fazer um acordo comigo que não vai vender máquina de costura pelo interior do Espírito Santo. Ele falou, não. Eu pego a linha aqui de trem de ferro que vai aqui para o lado de interior de São Paulo, vai chegar até ali, Londrina, Maringá devia ser toda cidade pequena nessa época, mas tinha aquele monte de cidadezinha que estava começando ali, área de japonês. Eu preciso saber como é que o senhor faz. O senhor me vendeu 84 máquinas de costura em um mês e qualquer coisa, agora quer mais 42. Eu não tenho mais isso não, mas eu vou apanhar aqui com os vizinhos, o que tiver eu vou te fornecer, mas o senhor tem que me contar. Moral da história. O pai fez a terceira viagem de máquina de costura, mas aí ele já tinha abastecido grandemente o território que ele conhecia. E bom, e assim ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou tanto dinheiro com essa história, que ele comprou quatro automóveis e botou na praça. Nessa época, táxi não chamava táxi e nem chamava aplicativo os carros. Para a pessoa ir de um lugar para o outro, ela não usava táxi nem aplicativo, ela fretava automóvel de praça. Meu pai tinha uma frota com 4 automóveis de praça. Olha aí a fotografia de um deles, esse que está aparecendo na janela aí. Esse daí era eu, olha eu aí. Eita ferro. Muito bem. Gente, a moral da história é a seguinte. Vender não tem segredo. Vender é uma arte. Vende quem sabe usar a emoção e quem sabe enxergar além da montanha, né? É simples isso. Tem que enxergar a oportunidade e focar nela. Não pode distrair com nada. Você está focado na oportunidade, explora ela até onde for possível. Coloca a sua imaginação para funcionar. Põe emoção nas suas palavras. Aproveita a oportunidade e depois você vai ver o resultado. É isso aí, gente. Um abraço.